Olha para falência, meu povo, a gente tem dois conceitos de falência, tá? O conceito material e o conceito processual. Materialmente, tá? A gente tem a falência como uma situação de insolvência. A falência é a situação de insolvência. A situação onde o devedor tem mais passivo que ativo. Ou seja, ele está numa situação onde, se ele vender todo o patrimônio dele, ele não tem condição de pagar todas as suas dívidas. Essa é a situação de falência, de insolvência empresarial. É o conceito material da falência. Então, materialmente, a gente tem a falência como a insolvência empresarial, beleza? Como insolvência empresarial, só pode sofrer a falência quem é empresário, ou seja, aquele descrito no caput do 966 do Código Civil. Que o empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Esse é o empresário, esse sofre a falência, tá? São três tipos de empresário, não sei se vocês lembram, mas são três os nossos tipos de empresário. Nós temos o empresário individual, aquele que exerce sozinho a atividade, a pessoa física, tá? Pessoa física que exerce sozinha a atividade empresarial. Depois nós vamos ter a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a pessoa jurídica composta por um único membro, pessoa física. E depois nós temos a sociedade empresarial, que é aquela pessoa jurídica também, aqui com a ideia da multiplicidade de pessoas, de membros, a ideia de sócios, a ideia de multiplicidade, então nós vamos ter sócios, com exceção da limitada, que já permite a unipessoal, mas aí é uma exceção dentro da limitada. Então, quando a gente fala de falência, de insolvência empresarial, a gente está falando de insolvência do empresário propriamente dito, ou do empresário individual, ou da EIRELI, ou da sociedade empresarial. Quem é pessoa física, não é empresário, quem é um advogado, por exemplo, que exerce atividade intelectual, tá? Eles não podem sofrer falência. Eles vão sofrer a insolvência civil. Para quem não é empresário, o rito é o rito da insolvência civil. Para quem é empresário, o rito é o da falência. Para quem não é empresário, para quem é partido político, entidade religiosa, associações, pessoas físicas, ou mesmo aquelas sociedades que não são empresárias, a sociedade simples, o rito é o rito da insolvência civil. E aí, já que a gente já está falando de rito, a gente tem a falência sobre o aspecto processual. Processualmente, a falência ela é um instrumento pelo qual eu levo a cabo a empresa, ou seja, pelo qual eu encerro a atividade do empresário insolvente. O empresário ele é insolvente. O empresário está devendo mais do que ele tem condição de pagar. Se o empresário está devendo mais do que ele tem condição de pagar, se ele é insolvente, ele não tem condição de pagar as suas dívidas. Então eu não posso simplesmente chegar e falar, você vai pagar essa dívida A, você vai pagar essa dívida B de acordo com a sua cabeça. Não. Existe uma ordem, existe um procedimento, existe um rito processual para que eu leve a cabo esses pagamentos, para que eu possa fazer o pagamento. Professora, vai conseguir pagar todo mundo? Infelizmente, não. Eu não vou conseguir pagar todo mundo. Porque se eu pagasse todo mundo, eu teria, no mínimo, ativo igual passivo, tá? Se ele conseguisse pagar todo mundo, o ativo dele era igual a passivo.
Se o passivo dele é maior que o ativo, ele não vai conseguir pagar todo mundo. Alguém vai ficar sem receber. Esse é o processo de falência, tá? Processo de falência, e aí regido pela lei número 11.101 de 2005, tá? Lei número 11.101/2005, agora alterada, e alterada, a última alteração é a da 14.112 de 2020, tá?